Tá ok? Agora, essa ideia de falar que o PSDB é de esquerda, isso vem com o Olavo, né? O Olavo, que é um guru mesmo do pensamento do Bolsonaro, que na verdade não é exatamente do Bolsonaro, mas dos filhos do Bolsonaro, que levaram o Bolsonaro a conhecer o próprio Olavo de Carvalho, acho que pessoalmente, em alguma viagem para os Estados Unidos, porque vocês sabem que o Olavo não pisa no Brasil, né? A questão toda é o seguinte: após o término da Segunda Guerra Mundial, a social-democracia ela se levantou como uma opção para diversos países, principalmente para os países mais ricos, né? E no Brasil a gente tentou depois replicar isso aqui de alguma maneira. Então foi muito bonita a ideia do PSDB, quando surge, né, um racha pela ética por dentro do MDB, do PMDB, e eles tentaram embandeirar essa questão da social-democracia. Porém, foi nessa mesma época, aí já vou dar um passo de 15 anos para frente, os partidos sociais-democratas e os partidos socialistas que já estavam inseridos dentro de um processo de social-democracia, na Inglaterra, na Espanha, na França, no Brasil, e aí você pode imaginar o Partido Democrata também dos Estados Unidos, mais ou menos dentro dessa linha, mais ou menos, tá? Que lá é tudo diferente, nos Estados Unidos é tudo diferente. Você pode imaginar que esses partidos começaram a entender a questão do globalismo como uma coisa à frente. E eles começaram a não atuar com as teses mais da social-democracia. É um absurdo quando esse cara fala que, como a matéria está dita aí, que é um retrocesso social-democrata, porque foi a social-democracia que mais trouxe prosperidade para o planeta em termos de capitalismo. Em compensações também, em benefícios para todas as populações que estavam ali dentro daqueles países onde a social-democracia vigia naquele momento. No Brasil, isso também. Só que o Brasil, como gosta de copiar muito europeu e muito norte-americano, o PSDB aqui acabou imitando muito bem o Partido Trabalhista da Inglaterra, que fechou exatamente, como era o nome daquele primeiro-ministro que fez a guerra lá? Tony Blair. Tony Blair, ele mesmo. Então, o Brasil gostava muito de copiar. Então, tinha o Tony Blair, o Bill Clinton, estava lá o Fernando Henrique, estava lá como é que era o nome do espanhol, do Partido Socialista? PSOE. Que de socialista já não tinha nada. O que eu quero dizer é que largaram-se mesmo as bandeiras da social-democracia para trabalhar pelo neoliberalismo pura e simplesmente. E o neoliberalismo é que fez todos os estragos nas nações, não foi a social-democracia. A questão é outra, né? É que é isso, a gente viu que a história é assim, o Olavo de Carvalho fez isso aqui e convenceu um monte de gente que não tinha práticas políticas, que não tinha acompanhamento, e vendeu esse grande engodo, e parece ser verdade, mas o PT não errou por deixar de ser democrata, o PSDB não errou por deixar de ser social-democrata. Esses partidos no Brasil, no caso, erraram por simplesmente abraçarem o consenso de uma série de políticas do Banco Mundial, do FMI, do BID, de todos esses organismos internacionais que policiam realmente as políticas públicas desses países, principalmente as econômicas, para que as dívidas públicas desses países continuem tendo de uma maneira que eles não possam ir a uma banca internacional e falar, quero que eu pague agora. Entendeu? Então, houve esse aperto, esses avanços internacionais para cima do país, e ao invés da gente se defender e falar assim, não, nós não vamos pagar exatamente metade do PIB para vocês, porque faz sentido, a gente faz a suficiência da população e não estamos aplicando em produção. A social-democracia pensa muito na keynesiana em falar que a gente precisa de um Estado indutor, e isso faz com que países, você pode pegar qualquer exemplo aí, faz com que países cresçam 7%, 10% ao ano, e não esses pífios 2%, 1% que a gente vem crescendo nos últimos 3 anos. Isso não é social-democracia o que está acontecendo. Muito pelo contrário. Isso é a não social-democracia, percebe? Não sei se ficou claro. Não, Vina, e aí entra naquela. Antes de eu passar a palavra aqui pro Adilson, entra naquela coisa que é o seguinte: o nível de exploração no Brasil é tão grande que qualquer migalha que for dada é considerado um ato comunista.
eles não querem dar nada para o povo, porque a lógica dos caras é o quê? É Estado mínimo para o povo. Mas eles continuam no parlamento com salários de 30 e poucos mil, e vejam o que aconteceu agora com o STF. Então, o Estado mínimo é para o serviço público básico, não é o Estado mínimo para diminuir e fazer que o serviço mínimo básico melhore. É uma incoerência isso aí, né? Essas não políticas é, compensatórias. Desculpa. Ah, Não, pode sim. falar, Vina. Pode falar, desculpa. Não, é um minuto sobre isso. Essas políticas compensatórias, inclusive, elas não estão nas teses sociais-democratas. Elas estão nas teses do Consenso de Washington, elas estão na escola austríaca, elas estão na escola de Chicago, na Universidade de Chicago, elas são definidas pelo Milton Friedman, que de social-democrata, vocês sabem muito bem, não tem nada. Isso não é de esquerda. Isso é política compensatória para que não haja um processo revolucionário. É simplesmente para que a população, a casta mais baixa, não se insufle contra o status quo que está dado. É isso.